Nós vamos falar um pouquinho da santidade cristã, a santidade que Deus espera de nós. Vou compartilhar com os irmãos um texto onde mostra algumas diretrizes de como nós devemos agir para nós tentarmos alcançar a santidade cristã, e também algumas diretrizes de como nós não devemos agir para alcançarmos a santidade cristã, que é essa santidade que agrada a Deus. Amém? Mas a primeira coisa que nós temos que entender para falar de santidade é a palavrinha santo. Acho que todos aqui já ouviram falar que a palavra santo significa o quê? Separado. Mas, irmão, se você for pesquisar a palavra santo, ele tem um ezinho também ali. A palavrinha santo significa separação. É isso mesmo, é separado. E renúncia daquilo que é considerado impuro, mal e profano. Então, nós temos que ser separado e temos que renunciar a tudo aquilo que é impuro, aquilo que é mal e aquilo que vem profanar a palavra dele. Aí continuando diz assim, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então isso é o significado da palavra santo. Não adianta nada eu me separar de um monte de coisa, mas eu não me renunciar de tudo aquilo que é impuro, que é mal e profano. Eu fico separadinho ali no meu cantinho. Eu não me dedicar, eu me separo, mas eu não me dedico a uma vida de devoção e consagração total. Irmãos, consagração total nós já aprendemos. Deus nos quer 100%. 99,9% é arriscado. Está quase lá, mas é arriscado. Não é isso que Deus quer de nós, não. Isso é a santidade que Ele espera de um cristão. Significa que nós não vamos errar, não vamos pecar? Não. Aquele que nunca pecou, já pecou falando que nunca pecou. Mas ele vai estar sempre se esforçando para alcançar essa santidade. Quer um exemplo? Por exemplo, a gente não aprendeu quinta-feira que a gente tem que ser sábios e inteligentes. Nós temos que temer a Deus e se apartar do mal. Lembra disso? Eu ainda vou mais além, ainda falou lá que tem que guardar os mandamentos. Está aí a santidade. Quando nós somos sábios, que nós tememos a Deus, quando nós somos inteligentes, que a gente se aparta do mal e a gente guarda os mandamentos, isso é uma vida de dedicação, de devoção, de consagração a Deus. E nós vamos aprender um pouquinho no livro de Efésios, do capítulo 4, do 17 ao 32. Deus vai nos dar algumas diretrizes de algo que nós temos que deixar, mas também algo que nós temos que praticar para que nós alcancemos essa santidade diante do nosso Deus. Amém? Diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste isto a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos começar a entender o texto. Olha o versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Irmãos, olha como que começa o texto. Deus pede para que nós não andamos mais como andam os gentios. Eu acho que todo mundo sabe que naquela época os gentios eram aquele povo pagão, era um povo idólatra, era um povo infiel para com Deus, para com a palavra de Deus. Aí quando ele fala assim, para que nós não andemos mais como andam os pagãos, você sabe o que ele está querendo dizer? Significa que ou nós estamos andando, ele está falando, não anda mais como eles, ou em algum momento, para aqueles que já pararam de andar, também já andou como os pagãos. Que ele está falando aqui para todos, não andeis mais, ou seja, não anda mais com idolatria, e a gente sabe que idolatria não é só uma imagem. Às vezes as pessoas idolatram homens, idolatram pessoas, idolatram coisas materiais, a gente não sabe. Não andam mais sendo infiéis. Nós vamos entender que a gente pode ser infiel a Deus de tantas maneiras. Em outras palavras, não andam mais, desagradando a Deus, fazendo tudo aquilo que vem em desencontro com a palavra dele. Irmãos, mas a partir daí o texto começa a nos mostrar algumas condutas, algumas características dos gentios que nós não devemos seguir. E nesse versículo, a primeira conduta que a gente não deve seguir é o que? A vaidade da mente. Aquele povo gentil tinha na mente deles o que? Vaidade. Só para relembrar, irmã, coloca para mim Eclesiastes 1, do 1 ao 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vai. Irmãos, aquele povo tinha na mente dele, nos pensamentos dele, a vaidade desse mundo. Nós, na nossa mente, tem que estar moldada em Cristo Jesus, nas coisas que são de cima e não nas coisas desse mundo, não nas vaidades desse mundo. Então a primeira diretriz para que nós possamos tocar dignamente no corpo e no sangue de Cristo é para que nós venhamos a parar de andar como os gentios, que nas tuas mentes só tinham a vaidade desse. Irmãos, quanto que nós aprendemos acerca de vaidades? Tudo é vaidade. Existe sim a vaidade do corpo, que às vezes a gente quer fazer tanto algo para se aparecer diante do mundo um pouco mais formoso, mas também existem as vaidades que não tem nada a ver com o nosso corpo. E aqui nós não vamos ficar entrando em detalhes não, porque Deus já nos revelou muitas coisas acerca da vaidade. A única coisa aqui é que a primeira diretriz é: não vamos andar como os gentios, onde na sua mente o que tem é vaidade. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o versículo 18. Olha outra característica, outra conduta que Deus pede para que nós também não andemos. E os gentios andam entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. No finalzinho já fala porque de tudo aquilo lá em cima, qual a consequência de uma dureza de coração? Tudo aquilo acontece por causa da dureza de coração. Você sabe como que tem que ser o coração de um cristão, irmão? O coração de um verdadeiro adorador? Põe para mim, irmã, Salmo 51, 17.
os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Aí fala lá, ó, a um coração quebrantado e contrito não despreza. Irmãos, ao invés de nós endurecermos o nosso coração, nós temos que trabalhar de tal modo para que o nosso coração venha a ser o quê? Quebrantado. Um coração quebrantado é um coração receptivo. Quantos irmãos, a palavra de Deus vem, por ter um coração duro, agem por ignorância. Mas para a gente entender esse versículo a fundo, irmãos, vamos entender o significado da palavra entenebrecido. A palavrinha entenebrecido significa assim, ó, que se entebreneceu. Quem se entebreneceu é que está em escuro, guarda isso, escuro, que está coberto de trevas e repleto de tristeza. A gente não aprendeu que a gente tem que procurar ser imagem e semelhança de Cristo? Põe para mim, irmã, olha o nosso Cristo, João 12:46. Olha o que está escrito: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ei, se ele é a luz que veio no mundo, ele não está escurecido, que é um dos significados de entenebrecido. Se ele não permanece em trevas, se não permanece em trevas quem está com ele, o outro significado da palavra entenebrecido é coberto de trevas. Coloca para mim, irmã, Jó 41:22. Aí fala assim, ó, no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Irmãos, diante da presença do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, até a tristeza salta de alegria. E um dos significados da palavra entenebrecido é repleto de tristeza. Então, quando nós agimos com dureza de coração, nós vamos estar com os nossos corações entenebrecidos. Nós vamos viver na escuridão, em trevas e em tristeza. Tudo isso por causa da dureza do nosso. Então, a segunda diretriz para que nós possamos tocar dignamente no corpo e no sangue de Cristo é: vamos quebrantar os nossos corações. Nós temos que tocar ali, irmãos, sendo luz do mundo. Nós temos que tocar ali, irmãos, onde a tristeza salta de alegria e aonde não há trevas nas nossas vidas. Amém. Continuando no versículo 19, irmãos, olha a consequência, colheita de tudo. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Irmãos, então olha só, tudo é uma consequência, uma coisa vai puxando a outra. Notem que quando nós andamos com vaidades, que a nossa mente está nas vaidades, quando nós andamos entenebrecido, em trevas, repleto de tristeza, na escuridão e com dureza de coração, aí fala no versículo 19, como está ali, ó. Aí a gente acaba nos entregando com avidez, irmãos. O significadinho da palavra avidez é desejo inflamado, intenso. Nós acabamos nos entregamos intensamente para cometer todo tipo de impureza. Você vê que um abismo vai puxando outro abismo. Irmão, impureza é sujo. Nós vamos tocar no corpo e no sangue dessa maneira. Igreja, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos nos autoavaliando. Mas aí Deus começa a mostrar algo da palavra dele, do versículo 20. Ele fala assim, ó: mas vós não aprenderam assim a Cristo. Em outras palavras, eu não ensinei isso. Eu sou o verbo. Está escrito aqui, lembra que nós lemos agora há pouco ali, que ele é a luz. Quem está em luz não está na escuridão. Quem está em luz não está em trevas. Quem está em luz, até a tristeza, onde tem o Espírito dele, até a tristeza salta de alegria. Aí ele continua no 21, mas aí ele fala, ó: se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Em outras palavras, que nem o pastor orou aqui, trabalha nos corações, tira os comichões dos ouvidos. Será que a gente tem dado ouvido à palavra de Deus? Aí no versículo 22 ele fala assim, ó: que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, note que tudo isso é consequência de nós não darmos ouvido à voz de Deus. E quando isso acontece, irmão, está escrito lá, ó, nós somos corrompidos pelas concupiscências do engano. Irmãos, é o desejo desenfreado do engano. Engano é mentira. Quem que é o pai da mentira, irmãos? Então a terceira diretriz para nós na manhã de hoje, para nós tocarmos na ceia do Senhor dignamente, é: vamos dar ouvido à voz de Deus, que ali tem a verdade, ali não tem engano. A voz do nosso Senhor Jesus, que é o próprio verbo e a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Versículo 21. Aqui já vem o trabalhar de Deus, irmãos. Aí já vem a diretriz para as coisas que nós temos que procurar fazer. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então outrora a mente estava nos gentios, estava nas vaidades. Os gentios estavam com a mente nas vaidades. Aí ele falou: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Aí ele fala, ó, tudo ao contrário do que a gente aprendeu até agora. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, aqui já é o trabalhar, o mover de Deus ao nosso favor, Ele nos mostrando o que nós devemos fazer, irmãos, para sermos pessoas santas, separadas, pessoas que renunciam, como a gente aprendeu, tudo aquilo que é impuro aos olhos dEle. Olha as diretrizes que Ele nos dá lá no versículo 23, renovo da mente. Ei, o renovo da mente, quando nós temos o renovo da mente, a gente tem o caráter de Cristo, a gente coloca a palavra dele no nosso coração, a gente aprende da palavra, aí entra o culto racional. A segunda diretriz dele lá, ó, revistais de novo homem, aí a nova criatura, aí é o nascer, o novo homem, é nascer da água e nascer do Espírito, quando a gente aprende da palavra dele. Mas isso daí só acontece, irmãos, diante da verdadeira justiça e santidade. E a terceira diretriz para nós é: deixa a mentira. Aí ele falou, ó, deixai a mentira e falai a verdade um para com o seu próximo. Meu irmão, doa quem doer, vai e fala a verdade. Se você falou a verdade, você amou o teu próximo. Por mais que doa, cuidado com as palavrinhas de lisonjas. Lembra da prostituta? A palavra de Deus é a espada, ela tem que doer, ela tem que cortar. Então a terceira, a quarta diretriz para nós tocarmos no corpo e no sangue dignamente na manhã de hoje é: vamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos nascer de novo, vamos nos apartar da mentira. Irmãos, tudo isso, todas essas diretrizes, depois nós vamos ter a oportunidade de pedir perdão para Deus se nós estamos fazendo algo dessa natureza. Como a gente falou aqui quando foi apresentar o dízimo e a oferta, a palavra de Deus não é um fardo. Ele sabe que nós somos falhos, pecadores, sujeitos às emoções. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração, quando o coração não é duro, é reconhecer que nós nos encaixamos em alguma dessas e pedir perdão. Amém, irmãos? Aí continuando lá no texto 26 e 27 diz assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, aqui Deus está nos mostrando que vai haver momento em que nós vamos nos irar. Ele mesmo falou, irai-vos, quer dizer, vai ter momento que Deus vai permitir a ira se achegar em nossas vidas. Irmãos, ira é um sentimento de raiva misturado com ódio, com mágoa, com rancor. A gente é ser humano, quem já não teve um sentimento desse tipo? Então vai ter momentos que às vezes Deus vai permitir isso se achegar em nossas vidas, porque nós somos seres humanos sujeitos às emoções, está escrito na palavra dele. Mas a gente não pode alimentar essa ira a ponto que ela nos leve a pecar. Porque se a gente faz isso, como está lá no versículo 27, a gente está dando legalidade, a gente está dando lugar ao inimigo das nossas almas, que é o
diabo. Irmãos, guarda algo: Deus nos ama e nós somos falhos e pecadores, mas guarde algo: apesar dele nos amar, o nosso Deus nos amar, Ele não tem negócio com o pecado. Por isso pecou, irmão, reconhece que pecou, põe o joelho no chão. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Deus não tem negócio com o pecado. Quando a gente peca, e depois de ir e pecar, a gente está dando legalidade para o nosso inimigo. Pecou, já na mesma hora pede perdão. A gente, pelo sangue do Cordeiro, Ele nos redime, Ele nos perdoa e nós deixamos o pecado. Porque é o que diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, Deus não tem negócio com o pecado. Pecou, reconhece, pede perdão, deixa e vem a misericórdia. Você quer um exemplo? A gente já deu aqui várias vezes. O nosso Senhor Jesus, a maioria das passagens dele, ele se dirige a Deus como Pai. Lá no Getsemane ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Outrora ele falou: e tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, várias passagens na Bíblia, o nosso Senhor Jesus trata Deus como Pai. Mas lá, irmão, quando ele foi crucificado, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, irmãos, veio sobre ele todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Teve uma separação. Ele não tem negócio com o pecado. Então naquele momento ele olhou e falou: Deus meu. Você imagina a angústia do nosso Senhor Jesus naquele momento. Mas só para mostrar que quando nós estamos em pecado, Deus não tem negócio. Até o nosso Senhor Jesus, que andou nessa terra de viventes sem pecar numa palavra, quando ele se tornou maldito devido aos nossos pecados e transições, o próprio Deus se afastou dele. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Amém, irmãos? Continuando no versículo 28, ele fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Aí ele dá a diretriz: antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Outra diretriz que ele dá: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então vamos lá, irmãos, nesses 3 versículos. Lá no 28 ele começa assim: aquele que furtava, não furte mais. Irmãos, a gente tem que aprender a palavra de Deus no âmbito físico e espiritual. Pode ser o furto na carne mesmo. Se porventura está fazendo algo, está furtando ou roubando algo, não faça mais. Antes trabalha, com o esforço do teu trabalho você ganha algo. Ainda se você tiver condição, se reparta com quem tem necessidade. Âmbito físico. E no âmbito espiritual, irmãos? Furtar, roubar. Quando que nós roubamos a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, irmão, sim, é o financeiro. Você sabe quando eu posso furtar a Deus? Quando a gente vem aqui, exerce o nosso sacerdócio, nós estamos dando a nossa melhor oferta a Deus também. Agora, quando eu deixo de exercer o meu sacerdócio, Deus pode olhar lá de cima e está falando: está furtando. Por isso, cada um aqui tem um chamado. Exerça o teu chamado diante de Deus, que é a oferta agradável que você dá a Deus. Oferta, irmãos, não é só financeira. A gente pode estar roubando a Deus de tantas maneiras. E Ele vai mais além ainda. Se você não está dando a sua oferta, começa a trabalhar, dê a tua oferta e reparta com quem tem necessidade. Sabe o que Ele está falando? Vem fazer em prol do reino e reparta com aquele que tem necessidade, que tem fome e sede da palavra. Aí no versículo 29 ele fala assim:
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, a palavrinha torpe são palavras que insultam os bons costumes, palavras depravadas, olha que feia, palavras de baixo escalão, que contém mácula, que contém mancha, que contém sujeira. Então, outra diretriz para a gente tocar na ceia do Senhor. O que nós temos falado são palavras torpes? Às vezes aqui não, mas e lá no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, com quem a gente tem se relacionado, quais são as palavras que têm saído? Então ele fala, se afasta disso, a diretriz dele. Aí na sequência ele continua lá, ó, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E outra palavra, a palavra torpe não, mas no abrir da boca nossa tem que fluir rios de águas vivas, vindo direto do trono dos céus, para edificação dos que o ouvem, sejam aqui dentro da casa de oração, sejam nos nossos lares, sejam nos nossos trabalhos. O que tem saído da nossa boca tem edificado aqueles que têm nos ouvido? Ou as pessoas olham e falam assim, nossa, esse aí se diz cristão, mas olha as palavras que saem da boca dele. Irmãos, vigiemos, para a gente tocar no corpo e no sangue, é sério, isso aqui não é brincadeira. Irmãos, tem lugares aí, eu fiquei sabendo que quando a pessoa chega num dia de culto de Santa Ceia, lá fora, antes de entrar na igreja, já estão dando o pãozinho da ceia para a pessoa, nem sabe. Você tem que explicar o verdadeiro sentido e mostrar como que você tem que tocar naquilo lá. A pessoa já entra pegando o pãozinho da ceia. Está preparado para tocar? Quando nós tocamos de maneira que não agrada a Deus, é para a nossa própria condenação. É preferível não tocar e pedir força a Deus para que tenha oportunidade, uma outra oportunidade de tocar, mas reconhecendo a nossa pobreza, a nossa miséria, do que a gente tocar e indignar. Olha no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, se nós continuarmos nessas más obras, furtando, como está lá no versículo 28, aquele que furtava não furte mais. Se nós continuarmos com essas obras de sair das nossas bocas palavras torpes, você sabe o que vai acontecer? O que está no versículo 30, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então a quinta diretriz para a igreja na manhã de hoje, para que nós possamos tocar no corpo e no sangue dignamente, é: vamos trabalhar para o reino, para a edificação das casas, segundo as palavras que saem das nossas bocas. Amém, irmãos? E os dois últimos versículos do texto diz assim, ó, 31 e 32: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Irmãos, olha quantas coisas más nós temos que tirar de nós, para nós nos santificarmos, para nós tocarmos de maneira santa no corpo e no sangue. Tira a amargura, dê lugar à alegria, tira a ira, tira a raiva, tira o ódio, cólera, gritaria. E como tem sido o nosso lar? Como tem sido o nosso lar? É só gritaria? Blasfêmia, malícia, maldade. Irmão, quando nós nos abstemos de todas essas más obras e as demais citadas anteriormente, aí aos olhos de Deus, sim, nós somos pessoas santas, pessoas separadas, lembra? Santa e separada, e pessoas que renunciam àquilo que é impuro diante das Escrituras Sagradas. Então esse texto de Efésios, ele dá a diretriz para aquilo que nós temos que deixar, mas já na sequência ele fala aquilo que nós temos que fazer. Olha no versículo 32, antes sede um para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então olha o que Deus espera que sejamos, irmãos: benignos, pessoas de boa índole, de bom caráter, que pratica o bem, misericordiosos, irmãos, da mesma maneira que Deus é para conosco, que nem Ele fala lá, nós devemos ser para com os nossos irmãos. Ah, se não fossem as misericórdias dele que se renovam a cada manhã, sabe quem estaria aqui?
E a terceira diretriz, irmão, que Ele dá para nós exercermos o perdão como Deus nos perdoou. Quer um exemplo? Todo mundo aqui já orou Pai Nosso, não orou? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos. Vamos exercer o que a gente fala. Da mesma maneira que Deus nos perdoa, vamos perdoar aqueles que têm feito algo contra as nossas vidas. Por mais que doa, irmão, guarde algo. Se a gente não liberar perdão, nós fecharmos os olhos dessa terra de viventes, sem liberar perdão a quem quer que seja, está escrito na palavra dele, não sou eu que vou julgar entre a pessoa e Deus, mas nós temos que liberar perdão na vida uns dos outros. Então a sexta diretriz para nós tocarmos no corpo e no sangue: vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque quem ama, quem pratica o amor, pratica o bem, age de misericórdia e acima de tudo pratica o perdão uns aos outros. Não tem como eu perdoar, eu ser bom com meu irmão, eu ser misericordioso, se eu não amar a Deus e não amar o meu próximo. Irmãos, diante de todas essas obras que Deus nos mostrou, que Deus nos ensinou, sejam elas que nós devemos deixar, como foi falado, deixa a vaidade, deixa a mentira, ou aquelas que nós devemos exercer, como foi falado, nós temos que ser bondoso, perdoar. Dentro dessas obras, para que eles nos vejam como pessoas que estão se esforçando para ser santa, para ser separada, para que Ele nos veja como pessoas que estão se esforçando para renunciar às nossas próprias vontades, como foi falado, deixando tudo que é profano por amor ao Evangelho. Vamos ver se tem algo dessa natureza ainda dentro de nós. Se tem algo que nós temos que deixar, vamos deixar. E se tem algo que nós temos que começar a praticar, vamos começar a praticar. E você sabe como que a gente começa a praticar, irmãos? É na hora que a gente tem 5 minutinhos para colocar os joelhos no chão e reconhecer algo que eu preciso deixar e algo que eu preciso praticar. Se eu não tenho força, peça a Ele que Ele dá. Mas por favor, igreja, não toque indignamente no corpo e no sangue, que é para nossa própria condenação. Amém?